A paz do Senhor. Pode sentar. Abacuque, capítulo de número 2. Versículo de número 4. Abacuque 2, versículo 4. Para quem não achou, está ali. Diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Amém? Amém. Eu dei um tempo para essa mensagem. A Bíblia diz que o justo pela sua fé viverá. Dentro do original do hebraico não tem a palavra fé. Emuná. Eu vou explicar hoje isso aqui. O tema da mensagem é essa: pela sua emuná. Você vai entender. Quero dar uma breve introdução. O livro do profeta Abacuque, ele se encontra entre os 12 que compõem o livro dos profetas menores. Existem muitas conjecturas em relação à datação a qual foi escrita e até mesmo ao exercício profético deste grande homem. Está entre o ano de 620 a 612 a.C. Essa é a data mais aceitável, até porque quando nós lemos o livro de apenas 3 capítulos, nós observamos que o contexto ali ele é ante o exílio babilônico, a qual Deus havia decretado sobre o povo de Judá. Abacuque ele foi um homem de muita fé. Dentro daquele contexto ao qual ele estava incluído, ao qual ele viveu, sabendo de tudo que estava acontecendo e de tudo aquilo que estava por vir, ele foi o homem que exerceu uma fé. E dentro do Antigo Testamento, ele é aquele que mais teve um exemplo de alguém que confiou na palavra de Deus e por ela viveu, por ela acreditou e por ela ele existia e sabia que a palavra de Deus era fiel, porque Deus é fiel e ele não pode mentir. Mas quem era Abacuque? O nome dele significa aquele que abraça, ou simplesmente abraça. É interessante porque dentro de todo aquele contexto ao qual ele estava incluso, esse grande profeta talentoso, ao qual dentre todos os quais tiveram a oportunidade da inspiração do Espírito Santo de escreverem no Antigo Testamento, ele era o que tinha uma melhor escrita. Ele escreveu de uma forma excelente porque ele entendia em relação à questão de filosofia, ele entendia da questão da poesia judaica, que não tem nada a ver com rima, mas simplesmente com a questão a qual simplesmente um verso se explica pelo outro, uma grande temática. Ele entendia muito, porque também dá-se a entender que ele era aquele que também trabalhava no templo do Senhor. Chegam a dizer que ele era levita. Isso é muito interessante, porque ele dominava da música, dominava da escrita. Então Deus simplesmente levanta este homem como um profeta, dentro de um contexto muito difícil. O ministério profético dele é diferenciado de todos os outros. Por quê? Porque todo profeta, ele recebe a palavra de Deus para simplesmente entregar para o povo. Mas dentro do contexto de Abacuque, ele pega o problema do povo, ele pega o problema da sociedade e ele leva para Deus. Isso era o papel de sacerdote. Mas só que ele entendia e ele sentia tudo o que estava acontecendo. Então a necessidade dele, a qual ele entendia, era de fazer alguma coisa. Então simplesmente ele olha tudo o que estava acontecendo ali. Ele começa a observar a sua nação. Os pecados de Judá estavam simplesmente explícitos e todos podiam ver, mas o papel era do sacerdote
O sacerdote deveria pegar o que estava acontecendo e levar até Deus, mas no caso de Abacuque não. Abacuque não esperou pelo sacerdote, ele simplesmente assumiu um posicionamento, ele pegou aquela dificuldade, aquele problema, e ele levou até Deus. E a mesma coisa somos nós, porque hoje nós somos considerados sacerdócio real. Então simplesmente nós podemos pegar as causas, nós podemos pegar o que está acontecendo dentro do contexto, tanto do mundo, quanto de um contexto dentro do nosso lar, ou qualquer área da nossa vida, e nós podemos levar até Deus. E não é preciso que um sacerdote leve, porque você tem um livre acesso a Deus. E você pode muito bem falar com Ele, você pode muito bem levar os problemas até Deus, porque Ele está disposto a te ouvir. Até porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Agora o acesso é totalmente livre, não existe impedimento, não existe nada que possa te distanciar do contato para com Deus. Abacuque no Antigo Testamento, ele já tinha um entendimento relacionado a isso. Então por isso ele pega o que estava acontecendo na sociedade, ele vai levar até Deus, porque quem é profeta, ele sente o peso do que acontece no mundo. O cristão é da mesma forma, ele sente o peso, porque o pecado oprime e a igreja sente. A igreja sente dentro tudo aquilo que está acontecendo. Abacuque então é aquele que abraçou aquela causa. Ele é aquele que abraçou a adversidade que existia naquela época. Ele abraçou de tal forma a assumir um posicionamento que não era dele. Mas Deus gostou do que ele fez. Todos os profetas, Deus vem falar com ele primeiro. É Deus que se apresenta, mas no caso de Abacuque, Abacuque se apresentou a Deus com indagações, querendo saber o porquê que aquilo estava acontecendo, o porquê que o Senhor permitiu a ele ver toda aquela questão dentro de Judá. E a palavra de Deus começa, este é o livro de Abacuque, a visão a qual ele teve, o peso da mensagem, a qual Deus entregou a ele. O peso simplesmente ali no hebraico é massa, que por extensão era uma carga, a qual simplesmente foi depositada sobre ele, e que ele teria que, como um oráculo santo de Deus, revelar ao povo de Israel. Ele teria que simplesmente suportar a carga, mas também liberar sobre o povo aquilo que Deus estava para fazer, aquilo que Deus estava para executar naquela nação. Abacuque então começa primeiramente indagando a Deus o porquê que ele permitia que ele visse tanta indiferença, porquê que permitia que ele visse tanta injustiça, o porquê que Deus permitia que ele visse a opressão, que ele visse a contenda, que ele visse que simplesmente a justiça não era reta, mas que o rico oprimia o pobre, o porquê que aqueles que deveriam governar com justiça e com equidade estavam simplesmente sendo pagos e não exercendo a lei conforme eles deveriam exercer, o porquê de tanta injustiça social, o porquê que a causa da viúva não era atendida, porquê que o órfão não era assistido, porquê que aqueles que estavam no poder simplesmente recebiam para não fazerem aquilo que era correto. Quando eu leio o livro do profeta Abacuque, eu não consigo fugir da atual situação a qual se vive a nossa sociedade. Por quê? Porque quando nós olhamos o noticiário, a gente percebe que a justiça está corrompida, a gente consegue perceber que aqueles que deveriam trabalhar em prol do povo, em prol da sociedade, eles estão negligenciando. Então por isso que a gente vê o que está vendo, é por isso que estamos vivendo aquilo que estamos vivendo, e tudo isso está muito claro, está muito nítido. A injustiça está querendo imperar, a injustiça está querendo simplesmente agir conforme é contrário à lei de Deus. Mas só que nós somos a igreja, a maior constituição que existe na terra, e ainda há esperança para a igreja que se posiciona e que busca a Deus, porque sabe que o governo humano é corrompido, mas o governo de Deus ele é intacto e não pode se corromper, e Deus está no trono
que encarou a realidade da sua sociedade. Alguém que teve a coragem de chegar diante de Deus e de indagar o porquê que o Senhor está permitindo isso. Por que o Senhor está permitindo os meus olhos contemplar essas coisas? Por que, Senhor? E é interessante porque ali é uma questão de alguém que pergunta e que espera uma resposta. Porque quando Abacuque termina a sua indagação, a resposta de Deus vem. E quando a resposta de Deus vem, simplesmente ele vai dizer: eu vou te falar uma coisa, Abacuque, que se fosse contado em outras épocas vocês não acreditariam. Mas eu estou levantando uma nação ímpia. Eu estou levantando uma nação violenta e cruel, que simplesmente vai servir como um chicote na minha mão, para açoitar o povo de Judá. Eu estou levantando uma nação que é ímpia, um império. Que império é esse? O império babilônico. É interessante a gente ver toda a construção dessa sociedade, toda a construção desse reinado, desse império. Porque durante a época histórica, Babilônia muitas vezes foi um país que foi totalmente perseguido e atribulado, mas ele também era aqueles que eram tributários do império da Síria. Eles serviam ao império assírio, mas simplesmente, quando nós vamos no decorrer da história, no ano de 703, nós vemos que aquele império vai cair. E sempre a Babilônia procurava ser um país independente. Eles sempre buscaram isso, mas buscaram em vão. Mas quando o Império Assírio começou a enfraquecer, então os líderes caldeus começaram a se levantar. O primeiro que se levanta é Nabopolassar, que era pai de Nabucodonosor. Então o Império Assírio cai e se ergue o Império da Babilônia, e aquela nação vinha tomando os outros países. Eles não tinham dó, eles não tinham piedade, eles matavam e faziam o que era preciso para simplesmente conquistarem as outras nações. Então simplesmente eles iam com força, iam com garra, mas eles não sabiam que Deus estava levantando eles. Na mentalidade de Babilônia, simplesmente estavam sendo erguidos pelo próprio poder deles e pela própria força deles. Mas isso não era verdade, era Deus que estava os levantando. Até porque ele vai dizer que ele estava suscitando uma nação, suscitando, atiçando, conduzindo, trazendo, levantando aquela nação dos caldeus para simplesmente servir como um chicote para Judá. Porque Judá não queria seguir as ordens de Deus. Mas no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente Deus não fará nada sem antes anunciar os seus servos, os profetas. Deus sempre levanta alguém. Deus sempre vai se utilizar dos seus servos. Deus sempre vai se utilizar dos seus profetas. Porque profeta no Antigo Testamento tem uma conotação, mas no Novo Testamento tem outra conotação. E nós sabemos que no Novo Testamento o profeta é aquele que prega a palavra de Deus com veracidade. É aquele que prega a Bíblia, não vai para a direita nem para a esquerda. Ele prega a palavra e não foge da palavra. Ele fica preso à palavra de Deus. Ele segue o conselho que Paulo deu a Timóteo: Timóteo, prega a palavra em tempo e em fora de tempo, mas prega somente a palavra. O profeta tem que pregar a palavra de Deus. Não existe essa de ficar pensando: ah, mas o que vão pensar? Será que vão gostar da mensagem? Importa é a tua consciência limpa diante de Deus, mas prega a palavra somente. Glória a Deus. Então Deus levanta aquele povo, e Deus estava com pressa. Povo cruel, apressado, a Bíblia vai dizer. Apressado no hebraico é um povo que fluía facilmente, mas era um povo horrível, era um povo terrível. Essas eram as características daquela nação que Deus estava levantando. E deixa eu dizer uma coisa aqui essa noite: Deus, ele é soberano, e se for preciso levantar até o ímpio para nos açoitar, Deus levanta. Se for preciso Deus levantar uma nação ímpia para simplesmente trazer juízo para o seu povo, ele faz. Porque Deus, ele é aquele que tem os seus meios de trabalhar ali da sua multiforme graça.
Ele trabalha da maneira que Ele quer, porque Ele é soberano. Ele é capaz de ferir o seu povo por amor, mas por amor Ele também cura o seu povo da ferida que Ele mesmo fez. Ele não desampara, Ele faz a ferida, mas Ele ata com as suas ataduras. Ele tem óleo, Ele tem azeite, Ele tem vinho, mas Ele não abre mão do seu povo, ainda que Ele possa nos ferir, mas o Senhor nos sarará. É Ele que vai sarar o povo dele. Aleluia. Aleluia, Jesus. A mensagem de Deus é: eu vou levantar essa nação. Deus pode se utilizar de um governo corrupto. Deus pode se utilizar de quem Ele quiser, para simplesmente trazer o seu povo de volta, para simplesmente fazer o seu povo entender: você não depende do homem, você não depende do governo, você não depende do governador nem do presidente, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O maior erro de Israel era simplesmente ser governado por Deus, ter Deus como um rei, mas se levantar e chegar para Samuel e dizer: Samuel, nós queremos um rei, queremos ser igual às outras nações. Samuel se sentiu entristecido e rejeitado, mas o Senhor fala para Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Quem confia mais no homem do que em Deus está desprezando o governo de Deus na sua vida. Mas se o Senhor estabeleceu o trono dele dentro da tua casa, em toda a tua vida, então o governo pode virar de cabeça para baixo, mas Deus continua soberano. Isaías tremeu porque Uzias tinha morrido, mas no capítulo de número 6 ele teve uma visão: na terra não tinha rei, o filho de Uzias era muito novo, mas Deus se apresenta no seu alto e sublime trono. Isaías reconheceu: na terra não tem ninguém, mas no céu Deus governa, e na terra é Ele que manda e ainda desmanda. Ele é soberano no céu e na terra. Glória a Deus. Aleluia. Deus é soberano, então é Ele que governa. Mas Abacuque não se conformou com a resposta. Abacuque não entendeu. E Abacuque vai questionar Deus de novo. Vai perguntar: mas Senhor, como que o Senhor, que não pode aturar a injustiça, os teus olhos não suportam a iniquidade, o Senhor é desde sempre, para todo sempre vive, mas como que o Senhor vai se utilizar de uma nação ímpia para subjugar o teu povo? Como que o Senhor vai se utilizar de uma nação que é mais ímpia do que nós para nos açoitar? Abacuque não entendeu, ele ficou confuso. Como que Babilônia seria o flagelo de Deus? E muitas vezes nós podemos não entender, mas só que Deus, Ele sabe o que faz. Só que Deus, Ele está no controle de tudo. Ele sabe exercer juízo. Ele sabe trazer o seu povo do meio da transgressão. Ele sabe despertar aquele que está dormindo. Ele sabe gritar e bradar: levanta, desperta tu que dorme. Ele sabe abrir o olho daquele que está cego. Ele sabe abrir o ouvido daquele que está surdo. Ele sabe levantar o paralítico. Ele sabe chamar para fora quem está dentro de um túmulo. Mas Ele sabe fazer. Ele sabe. E às vezes a gente não entende, mas não precisa entender. João capítulo 3, versículo 7. Aquilo que eu faço agora você não entende, só que mais tarde você vai entender. Tem coisas que no momento a gente não consegue compreender, a gente não entende qual é a estratégia, mas Deus não trabalha na lógica humana. Quando era para derrubar Jericó, Ele disse: rodeia a cidade. Quando era para dar misericórdia, Ele disse: mergulha 7 vezes. Mas não tem lógica. Para Raabe, Ele disse: amar uma fita vermelha. Deus trabalha fora da lógica humana. A questão não é você entender, a grande questão é somente obedece. Ele disse para não sair da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E
nação. Abraão obedeceu, ele saiu da sua terra, ele não viu a terra que Deus prometeu, mas ele confiou, ele obedeceu, porque quem crê obedece, e quem obedece crê e vai firme na palavra de Deus. Glória. Glória a ti, Jesus. Mesmo Judá tendo cometido muitas faltas, o profeta não compreendia porque Deus usaria aquela nação. Ele vai até fazer uma analogia da pesca, dizendo que ele simplesmente era um pescador, a Babilônia, que pescava com suas redes e anzóis e apanhava muitos peixes. Peixes ali, no caso, são os povos, as nações que haviam sido dominadas por eles, massacrando os povos sem piedade. E aquelas mesmas armas que eles utilizaram para fisgar aqueles povos, se utilizariam também para fisgar Judá. E tudo aquilo que eles faziam, eles atribuiriam as suas armas e as suas redes, porque eles não tinham discernimento que era Deus que estava os usando. Eles não tinham essa compreensão, então eles adoravam a sua própria força, eles confiavam na força do seu próprio braço. Mas a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem. Mas nós não. Nós não confiamos em nós mesmos. Nós não confiamos na nossa própria força. Porque Jesus disse: bem-aventurados são os pobres em espíritos. Pobres ali é do grego pitogos, que significa um pedinte, alguém que não tem nada, simplesmente alguém que é necessitado de que outro lhe ajude. Assim é a igreja, assim é o cristão, um pedinte diante de Deus que não tem nada, não possui nada e não é digno de nada. Estava na sarjeta lá jogado, mas a graça de Deus, ela te alcançou, e aquele que não merecia recebeu uma herança poderosa em Jesus Cristo. É tudo dele e nós só confiamos nele. Abacuque vai simplesmente questionar a Deus, mas alguém com fé, é porque ele questionava esperando uma resposta. E no capítulo de número 2, a Bíblia começa dizendo: Abacuque, eu subirei a fortificação, eu ficarei na torre de vigia, aguardando aquilo que o Senhor me responderá. Porque em suma da sua indagação, Abacuque termina, vamos dizer, dizendo assim: quando é a época que a pesca dos caldeus vai acabar? Porque eles estão vindo dominando tudo. Então ele diz: eu vou ficar na minha torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. E eu não sei, porque talvez você entrou aqui e também está da mesma forma, aguardando uma resposta de Deus. A palavra de Deus é: vai para a torre de vigia, fica lá, seja como Abacuque, perseverante, espera, descansa, confia, não desanime, não esmoreça na tua fé, não retroceda, fica confiante, fica esperando, porque certamente a resposta do Senhor virá. A gente não sabe o período que Abacuque ficou aguardando a resposta. A Bíblia não vai dizer, mas Deus não responde de imediato sempre. Nem sempre Deus às vezes vai responder na hora. Às vezes ele pode demorar. Às vezes ele pode demorar naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele tem para falar. Ele demorou 20 anos para responder aquilo que Isaac estava orando, pedindo que ele abrisse o ventre de sua esposa, mas ele esperou. Abraão esperou em Deus até a promessa de Isaac. A gente precisa esperar. Raquel também esperou que Deus abrisse a sua madre. Ana esperava a resposta de Deus para que Deus lhe concedesse um filho. O segredo é persevera na oração, e Jesus nos ensinou a perseverarmos na oração, porque no tempo certo a resposta de Deus ela vem. É no tempo certo. E muitas vezes a gente desanima. No dia de Pentecoste, Eu creio, meu Deus. 10 dias antes, muitas pessoas,
mas não queriam aguardar e esperar a resposta. Daniel esperou 21 dias para o anjo descer com a resposta da revelação daquilo que Deus havia lhe mostrado. A gente precisa esperar a resposta de Deus, mas como alguém que se posiciona, porque a questão ali é uma forma figurada que Abacuque colocou. Não havia uma torre, mas ele está dizendo como alguém: eu vou me posicionar, eu vou ficar firme na sentinela, eu vou aguardar ansiosamente a resposta que Deus trará. Você está esperando a resposta de Deus? Ou já desistiu da oração? Ou já desistiu da promessa de Deus? Caleb esperou e vivenciou a promessa de Deus. Nós precisamos aprender a perseverar. Muitos oram, muitos jejuam, muitos lêem a Bíblia, mas nem todos perseveram na oração, perseveram na palavra, perseveram no jejum. E muitas vezes jejua porque é simplesmente um ato religioso, ora porque se sente na obrigação de orar. Deus não quer a tua oração forçada e nem a tua leitura de Bíblia forçada. Ou você vai com amor, ou você vai porque você ama a Deus, ou você vai porque você entendeu o quão grande é o amor de Deus pela tua vida, ou não precisa ficar passando a folha, ou porque não tem sono e vai ler para dormir, ou vai se dobrar para orar porque quer sentir sono. Não, o relacionamento com Deus é muito real e sincero, e sábio é aquele que persevera. E Davi amava a presença de Deus, Davi se deleitava na lei do Senhor. É por isso que ele vai escrever no Salmo 1 que o justo, ele tem prazer na lei de Deus, de estar na casa de Deus. Mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Davi é aquele que amava os salmos, Davi é aquele que amava a lei, amava o Senhor. Mas se hoje, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. na crise, na pandemia, como está a oração, a leitura da palavra, ou se esmurece, ou já não precisa mais orar, ou já não precisa mais ler a palavra, porque aqui não lê, fato, mas em casa, que é um lugar de comunhão, porque ninguém conhece a Deus senão pela palavra, ninguém se relaciona senão pela oração. Jesus orava, Jesus lia a palavra, Jesus jejuava. Será que nós somos melhores do que Jesus? Que não precisamos disso. Jesus esperava em Deus, o tempo de Deus, e a resposta de Deus: vai, pode ir, chegou o tempo, chegou a hora. Jesus se posicionava, Abacuque se posicionou. A nossa geração precisa se posicionar diante de Deus, diante da sociedade e diante do mundo, porque quando alguém nos indagar a respeito da nossa salvação, Pedro vai dizer: vocês precisam ter na língua, na boca, o porquê que vocês creem tanto nessa salvação que vocês tanto pregam. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da comunhão, intimidade com Deus. Então Abacuque espera, a resposta de Deus vem, e Deus vai dizer: escreve a visão em uma tábua, forma grande, para que até mesmo aquele que passar correndo, ele possa enxergar. Até aquele que passar correndo, ele entenda a mensagem. Por mais apressado que ele esteja, por mais atarefado que ele esteja, ele consiga olhar e perceber qual é a minha mensagem. Porque muitas vezes a gente quer tanto servir e não quer ouvir. E muitas vezes a gente quer tanto ouvir e não quer servir. Precisa ser equilibrado. Porque quando Jesus vai na casa de Lázaro, ele começa a ensinar os discípulos, mas simplesmente Maria se assenta para ouvir, porque ela entendia: o mestre está na casa, ainda que seja função minha preparar e fazer sala para ele, mas só quem está ensinando, eu vou me assentar para ouvir. Mas Marta era ansiosa e não soube esperar o mestre
te ouvindo, e Jesus vai repreendê-la dizendo: Marta, Marta, você anda muito ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só importa, e Maria escolheu a melhor parte. Então às vezes você precisa parar um pouco, você precisa simplesmente descansar em Deus um pouco, porque só trabalhar não te leva a nada. Antes de trabalhar para Jesus, Ele te chamou foi para andar com Ele. Antes de servir na igreja, Ele te chamou para andar com Ele. Então senta para ouvir e descansa um pouco. Você está ansioso demais, você está ansiosa demais, sem tempo para ouvir a voz de Deus. Mas Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: ei, descansa um pouco para ouvir a minha voz. Desliga a televisão, sai um pouco do celular, sai um pouco da internet, abre a minha palavra, porque eu vou falar contigo através dela. Glória a Deus. A gente precisa ouvir a voz de Deus. A visão registrada numa tábua. O assunto deveria ficar tão claro, para que até aquele que lesse passasse adiante. Deus vai dizer que era para um tempo determinado a visão. Não era para aquele tempo, mas era para um tempo determinado. E que então Ele colocaria um ponto final na iniquidade, não só dos caldeus, mas a iniquidade mundial. E é o que a gente anseia, porque o pecado na sociedade pesa, e a gente anseia a plena redenção. A Bíblia diz que a natureza geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, a plena redenção de Cristo. Quando Ele arrancar a sua igreja, quando todos os julgamentos estiverem passados, quando o ímpio se encontrar com Ele, e Ele simplesmente estabeleceu o seu reino. Mas a resposta de Deus é onde eu li, Abacuque 2, verso 4, dizendo: eis que a sua alma é orgulhosa, não é reta nele. Aqui Deus está falando da Babilônia. A alma deles não era reta, eles eram prepotentes, eles eram arrogantes, eles eram orgulhosos. E Deus não tolera o orgulhoso, e Deus não tolera o soberbo. Eu poderia citar Provérbios 3, 34, Mateus 23, 12, Tiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5, que em suma é mostrando a oposição de Deus àquele que é orgulhoso, àquele que é altivo de coração, àquele que é prepotente, que é arrogante. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele se opõe ao orgulhoso, Ele se opõe ao soberbo, mas enquanto ao humilde, Ele concede graça, Ele concede favor. É por isso que o orgulhoso nunca vai se dar bem. É por isso que jamais a gente tem que ter a inveja daquele que é presunçoso, daquele que é arrogante. Asaf, no seu salmo de número 73, ele vai dizer: olha, Deus verdadeiramente é bom para com Israel, mas enquanto a mim, os meus pés quase chegaram a resvalar, porque eu senti inveja do ímpio, eu senti inveja do orgulhoso, porque parece que a saúde deles é de ferro, parece que eles morrem e eles estão em paz, parece que nada pega eles, parece que nada derruba eles. Então ele começa a discorrer ali, falando simplesmente como ele via o ímpio, mas ele simplesmente vai dizer: eu me gastei para entender isso, e eu não consegui entender, mas quando eu entrei no templo do Senhor, eu percebi qual é o fim do ímpio, mas o justo, ele triunfará, o justo vai triunfar no final. Deus usou a Babilônia. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ia usar a Babilônia como vara de castigo, mas a mesma vara que Ele usou, Ele iria quebrar depois. Deus pode se utilizar do ímpio, mas depois Ele pega o ímpio e quebra ele. Ele se utilizou do Egito, mas quebrou o Egito. Ele se utilizou da Síria, mas Ele quebrou a Síria. Ele usou a Babilônia, mas Ele quebrou a Babilônia. Nós podemos ver a injustiça hoje. Deixa eles, Deus vai pegar eles. Deus vai pegar o ímpio,
porque são orgulhosos, acham-se superiores, acham que estão no controle, acham que o mundo é deles. A Bíblia diz que Deus olha para eles e dá risada, porque Ele é eterno. O ímpio é como uma folha seca, hoje está ali, amanhã não está mais. E no final, no grande juízo do trono branco, eles vão ter que prestar conta a Deus. Eles vão ter que se acertar com Deus, porque a alma deles é orgulhosa e não é reta. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Eu gosto da versão da Bíblia de Jerusalém, porque vai dizer: mas o justo, por sua fidelidade, viverá. Porque Deus entregou uma mensagem para Abacuque, e Abacuque viveria pela fidelidade da crença e credibilidade a qual ele deu aquela palavra. Porque ali fé vem do hebraico emuná, e emuná significa firmeza, fidelidade, que vem da raiz amã, que significa firme, fixo, que também vem da palavra emun, que significa confiar, fidelidade, e também da palavra imun, que significa treinamento, porque a fé, você precisa exercitar ela. Tiago vai dizer: mostre-me a tua fé e eu te mostro as minhas obras, porque a fé sem obras ela é morta. Também vem da palavra amém, que nós costumamos dizer, que significa: nisto eu confio, nisto eu me firmo, creio, nisto eu me apego, nisto eu me agarro. Porque dentro da cultura hebraica, tudo para o judeu era simplesmente, não era algo abstrato. A ideia deles era simplesmente algo concreto, era algo no sentido físico. Então até a fé para o hebreu era algo concreto. Aí você pode perguntar: mas como assim? Eu quero te explicar aqui essa noite. Emuná significava simplesmente o quê? Era você estar no mar, à deriva, e não aguentar mais nadar. Então simplesmente você sabe que vai morrer em pouco tempo. Então se passa um tronco flutuando à sua frente, e logo você simplesmente se apega àquele tronco, você se agarra àquele tronco, você se firma naquele tronco, porque você sabe que aquilo ali é a tua única esperança, porque você já não tem mais força, você já não aguenta mais nadar. A mesma coisa é a fé para o judeu, é essa emuná, porque ele viveria por isso, se agarraria à palavra de Deus, ele confiaria na palavra de Deus. Ele poderia ver o mundo desabando, ele poderia ver o mundo de ponta cabeça, mas a emuná dele dizia: a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é a base que sustenta todo o universo, a palavra de Deus é aquela que foi revelada na pessoa de Jesus Cristo, a qual João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Porque simplesmente a palavra é Jesus Cristo, a palavra revelada, ele estava lá no Gênesis. Porque quando Moisés começa a escrever: no princípio criou Deus o céu e a terra, o princípio ali não é um tempo, mas quando você vai para a raiz da palavra, e você puxa também o grego, a qual Paulo vai dizer lá no livro de Colossenses capítulo 3, dizendo que Jesus Cristo é o cabeça, ele é o princípio e ele é o fim também. E quando você vai ali no princípio de Gênesis, não é um tempo, porque não tinha tempo, mas só que Jesus ainda não tinha sido revelado, e Moisés não sabia quem ele era. E Jesus é o sustentador de tudo, e Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Então eu posso te dizer aqui: em Cristo Jesus, Deus fez os céus e a terra, porque Ele é o sustentador de tudo, porque Ele é a palavra, Ele é a sabedoria de Provérbios 8, que estava com Deus. Ele é a própria palavra revelada, e é nele que a nossa emuná está firmada. No grego é piste, se eu não me engano, é piste no grego a palavra fé, mas emuná dá um sentido muito mais concreto e muito mais firme. O que eu quero trazer para você aqui essa noite:
simplesmente descansa o teu coração, porque dentro de tudo que está acontecendo, você pode ter visto muitas coisas ruins, você pode ter contemplado a injustiça, você pode ter contemplado simplesmente a negligência na área da saúde, até mesmo o STF, nós temos visto aí, até mesmo hoje, o pastor Jonas postou lá, de uma parede falsa, escondendo oxigênio. Você pode ver tudo isso, mas descansa na tua emuná, confia na palavra de Deus, porque Deus vai prestar conta com esses homens, Deus vai pedir conta para cada um deles, não vai passar batido, não vai passar desapercebido, Deus vai pegar cada um, Deus vai colocar um anzol, igual colocou no nariz de Senaqueribe, e vai fazer entender: eu sou soberano, eu sou o Deus de toda a terra, e aquele que agiu com injustiça vai ter que reconhecer, até mesmo aqueles que no trânsito passaram. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se manifestar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Até o ímpio vai reconhecer, mas eles vão sofrer o castigo, mas a igreja, ela vai triunfar na presença de Deus, porque a igreja é vitoriosa. Então deixa a injustiça. João vai dizer que o injusto cometa a injustiça, mas aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Deixa eles agirem dessa forma e pensar que nada vai acontecer. Ofni e Finéias pensavam: não vai dar nada para a gente. Mas a Bíblia diz que ele os repreendia, eles não ouviam, porque Deus endureceu o coração deles, porque os queria matar. Não tem problema, deixa agir com injustiça, deixa fazer e achar que a festa deles vai render muito. Não vai, porque tudo isso Jesus disse é mister, é necessário que aconteça. Não se preocupe quando vocês verem crises, guerras e rumores de guerra, doenças, epidemias. Descansa, porque do Gênesis ao Apocalipse, Billy Graham vai dizer: eu li o livro do Apocalipse e tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O Apocalipse é um livro de triunfo da igreja. É por isso que a gente simplesmente é como um monte Sião, que não se abala por nada, mas permanece firme. A gente confia em Deus, porque até no leito Ele afoga a nossa cama, Ele cuida da igreja, Ele cuida de cada um de nós. Deus não está distante, Ele é um Deus presente, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Mas o que eu faço no meio de tudo isso, Wellington? Salmo 46 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele ainda é o dono da igreja. Ele ainda é o dono. Mateus 16 é quando ele vai dizer para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ele é o cabeça. Pode tocar até no corpo, mas ele é o cabeça. Aleluia. E o cabeça sabe cuidar do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. São dias difíceis. São dias de provação. Mas a gente simplesmente confia na palavra. Glória a Deus. Paulo diz: não vivemos pela vista, nós vivemos por fé. O cristão sabe qual é o fim dele. A igreja sabe o que a palavra diz. O mundo está um caos, mas a igreja tem Cristo. E essa é a maior diferença do justo para o ímpio. E Deus faz acepção daquele que serve e daquele que não serve. Ele vai dizer: se tardar, espera, porque a resposta certamente virá e não tardará. Você pode dizer: mas faz muito tempo,
gente vai voltar para casa. Glória a Deus. Existe um lar te aguardando. Então descansa em Deus, porque se o corpo tombar aqui, ele volta para casa. A gente ainda vai ter que lutar mais um pouquinho, mas logo a trombeta vai tocar e a igreja vai sair desse mundo. Lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá epidemia, não haverá coronavírus. Lá é um céu de glória, é uma mansão que te espera. Deus está no meio dela, não será abalada. Glória a Deus. Emuná, vai nessa firmeza, nessa palavra, na minha não, Aleluia, Jesus. na palavra de Deus, porque Ele sustenta e Ele garante. Maranata, ora vem Senhor Jesus. O acerto de conta está chegando. A igreja é coroada e é premiada, mas o ímpio, o orgulhoso, descansa. Deus vai tratar com ele. Até aqui você pode ter padecido injustiça e tantas coisas, mas o final é vitória. O final é vitória. E para quem um dia riu da gente, ridicularizou a nossa fé, nós vamos para a glória e eles para o tormento eterno. A igreja com o mestre e eles com o capiroto. A gente com Yeshua, a gente com o Deus Pai e Ele com a multidão e milhões e milhões, milhares de milhares, milhares de milhares e miríades de demônios. E a igreja com os santos, os salvos, os remidos e lavados, com os anjos, com os arcanjos, adorando, retirando coroa e lança coroa e cantando: digno és, porque foste morto, de receber a honra, a glória, o poder e o domínio, mas é pela fé, é a firmeza da palavra de Deus. Então confia, porque o caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é justo, Deus é imutável e a palavra dele a cada dia se cumpre. A Bíblia é mais atual do que o próprio jornal de hoje. A palavra de Deus é fiel e eficaz. Deus está cumprindo no desenrolar da história. Eu quero te dizer, continua crendo, continua confiando, continua caminhando. Vai nessa tua força, Gideão, vai nessa tua força, moça, vai nessa tua força, moço, e o Senhor te dará a vitória em Jesus Cristo. É caia, chorar, Aleluia. Precisa chorar mais não. Ou chore até o dia que não será mais preciso chorar. Aleluia. É o dia da redenção final. Seja como Abacuque, ande pela fé, porque ele teve tanta fé que ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que eu vá no curral e não haja mantimento,
E ainda que o rebanho seja inseminado na malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha rocha, Ele faz os meus pés como os da corça. Descansa e dá crédito à palavra de Deus, porque quem prometeu garante. Viva Aleluia. pela sua emuná, em nome de Jesus.